Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e no vídeo de hoje vamos corrigir uma questão sobre concordância verbal. Uma questão aí aplicada pela banca VUNESP para o cargo de professor de educação básica da Prefeitura de Guarulhos. Professor de educação básica com atuação no ensino infantil, fundamental e os anos iniciais da educação de jovens e adultos. Lembrando que, quando falamos em concordância verbal, nós temos que verificar o verbo e com quais outros elementos gramaticais que este verbo irá concordar. Então, é um conteúdo que existem aí várias particularidades, várias nuances e que nós vamos construindo esse conhecimento aos poucos. Mas, logicamente, que é necessário persistência, leitura e verificarmos sempre esse material para verificar se o verbo fica no singular, se ele vai para o plural. E neste tema, mesmo quando nós lemos o verbo colocado de uma maneira incorreta, nós entendemos a mensagem que é colocada. Mas, conforme a VUNESP cobra, eles solicitam a norma padrão, a norma padronizada da língua. Como que o verbo ele tem que ficar colocado dentro da frase. Então é isso que nós vamos verificar aqui nesta questão. Na questão, pede então para que nós verifiquemos qual a concordância que está colocada de forma correta em relação à norma padrão da língua portuguesa. Então vamos verificar aqui a letra A. Na letra A aparece: bastaria investimentos na área da educação para a prevenção de gravidezes indesejadas. Então notem que lendo desta forma, parece que está tudo ok, nós conseguimos compreender a mensagem, o que está sendo apresentado para nós. Mas temos que verificar o verbo, se ele foi colocado de forma correta ou não. Vamos ler novamente. Bastaria investimentos na área da educação para a prevenção de gravidezes indesejadas. Vamos verificar aqui o verbo. O que bastaria? Bastaria investimentos. Notem aqui, investimentos bastaria? Não, investimentos bastariam. Então notem que eu fiz uma pergunta para o verbo. Eu localizei o verbo e perguntei: o que bastaria? Bastaria investimentos na área da educação. O verbo me levou aí a encontrar o sujeito. Então, a letra A nós já descartamos, porque o correto é bastariam. Agora a letra B. Direitos iguais e oportunidades almejam-se para os brasileiros por meio da educação. Vamos verificar aqui o verbo almejar. O que se almeja? Se almeja direitos iguais e oportunidades. Tenho aqui um sujeito composto, sendo assim, se está no plural, o verbo ele está concordando com os elementos variáveis, aqueles que podem ser flexionados do masculino para o feminino, do singular para o plural. Então o verbo ele está concordando de forma adequada com o sujeito, direitos iguais e oportunidades. A alternativa correta é a letra B. Mas vamos verificar outra. O famoso houveram. O verbo haver, no sentido de acontecer, existir ou de tempo decorrido, ou seja, de tempo que já passou, ele não existe. Ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Se é a terceira pessoa do singular, sendo assim não ficam houveram, e sim houve. Então nós temos que perceber essas particularidades, essas características, para que esse tipo de alternativa não nos pegue aí nas questões relacionadas ao concurso. Então, vamos verificar aqui. Houveram várias instituições interessadas em ajudar a eliminar o analfabetismo do Brasil. Esse houveram está no sentido de tempo que já passou, de tempo
decorrido. Sendo assim, ele fica na terceira pessoa do singular, ele é impessoal, então aqui não é houveram, e sim houve. Houve várias instituições. Então guardem. Houveram no sentido de acontecer, existir ou de tempo decorrido, não existe. Mas precisamos prestar atenção que o houveram, ele é usado como verbo auxiliar no sentido de ter. Por exemplo, eles houveram de ir à escola, eles tiveram de ir à escola. Então, quando eu conseguir substituir pelo ter, daí existe o houveram. Então, notem aí que é importante fixarmos essas diferenciações para nos darmos bem aí em relação a essas questões. Então, aqui o verbo, o houveram, no sentido de acontecer, existir e de tempo decorrido, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria: houve várias instituições interessadas em ajudar a eliminar o alfabetismo do Brasil. Então, essa questão está errada. Vamos ver a outra. A estatística das mortes após o parto segue os mesmos números do analfabetismo. Vamos lá. Pergunto para o verbo para achar o sujeito. O que segue os mesmos números do analfabetismo? A estatística das mortes após o parto. Então, notem aqui que eu encontrei o sujeito. Mas percebam que quando eu encontrei esse sujeito, existe a palavra estatística que está no singular e o que vem acompanhando depois está no plural. Outra regra importante, para que eu verifique se o verbo fica no singular ou no plural, eu preciso encontrar o núcleo desse sujeito. O núcleo desse sujeito aí é o substantivo. Como que eu faço para encontrar? Eu tiro o termo que está seguido de preposição. O que me sobrou aqui? Estatística. Estatística é uma palavra que está no singular ou está no plural? Ela está no singular. Ela não é um núcleo coletivo, porque se fosse um núcleo coletivo e estivesse especificando, então o verbo ele poderia ficar tanto no singular como no plural. Por exemplo, a turma de alunos. Mas aqui não é um núcleo coletivo. Eu tenho aqui um núcleo do sujeito que não é coletivo, que está no singular. Então, desta maneira, a estatística das mortes após o parto segue os mesmos números do analfabetismo. Então, em relação a essas questões, verifiquem o verbo, perguntem para o verbo irá direcionar ao sujeito. Por sua vez, nós conseguimos encontrar o núcleo desse sujeito, que aqui é o substantivo, que é a palavra estatística, que está no singular. Por isso, após o parto, segue os mesmos números do analfabetismo. Agora a letra E. Fazem mais de 500 anos que o processo civilizatório se iniciou no Brasil, mas ainda vacila. Verbo fazer. Verbo fazer no sentido de tempo que passou. É impessoal, concorda com a terceira pessoa do singular. Eu faço, tu fazes, ele ou ela faz. Então, faz mais de 500 anos que o processo civilizatório se iniciou no Brasil, mas ainda vacila. Anotem, então, todas estas dicas em relação ao processo da concordância verbal. Pesquisem aí mais a respeito, verifiquem outras provas, verifiquem outros materiais e avancem nos estudos, porque certamente conteúdos como estes aparecerão nas suas provas e também ajudará muito na questão de interpretação, compreensão textual e também na escrita de um bom texto. Nos vemos então em uma próxima oportunidade. Fiquem bem e continuaremos focados. Até a próxima.